Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui, né? Boa noite, que coisa maravilhosa. Quantos irmãos queridos, Raimundo, Daniela, Pinheiro, Paula, que coisa boa. Tatiane, muito bom mesmo. Meus amados irmãos, estamos aqui hoje para fazer a palestra da sexta-feira do Grupo Espírita Paulo Estevam, GEP, cujo título é Disciplina e Liberdade. Mas antes da gente fazer a nossa prece inicial, eu gostaria de trazer um lembrete, um aviso e um convite. Você que é frequentador desta casa, você que abraça esta causa, o voluntariado, né? Que gosta muito do trabalho que nós realizamos, eu tenho um pedido carinhoso a fazer para cada um de vocês. Está inclusive em nosso Instagram, GEP Oficial, por onde você hoje está nos acompanhando na palestra pública, que é o cadastramento da nota fiscal. Sua nota tem valor. É muito importante, principalmente nesses momentos, né, em que temos menos pessoas frequentando a casa devido à necessidade do distanciamento social, do isolamento social, mas nós não podemos nos isolar daqueles que precisam. E a campanha da nota, Sua Nota Tem Valor, do Estado do Ceará, é muito valoroso para o GEP. Então dá uma olhada no nosso site, no nosso Instagram, no nosso site gep.org.br. Lá tem orientações de como você se cadastrar. O cadastramento é super rápido, muito rápido mesmo. Então vai lá, se cadastra. Mas Aníbal, eu estando cadastrado já é suficiente? Claro que não. O seu cadastro você vai indicar o GEP para que a sua nota possa reverter recursos para o GEP. Mas você precisa, ao pedir a sua nota, isso é outra coisa, você precisa informar o seu CPF, porque é o seu CPF que está vinculado na Cefaz ao GEP. Então toda vida que você pede a nota, informa o seu CPF na hora do caixa, né? Desejo colocar o número do meu CPF. E esse CPF é cadastrado, estes recursos, uma parte dos recursos previstos na campanha da Sua Nota Tem Valor, vai para o GEP. Então é esse pedido que eu faço carinhosamente a você, meu irmão, minha irmã. E vamos fazer a nossa prece. O nosso convite, né, é quem desejar fechar os olhos, fique à vontade, para que nós possamos, na noite de hoje, acolher e ser acolhido pelos benfeitores espirituais que dão o amparo e assistência ao GEP, a esta casa, para que nos auxilie, para que nos ajude, para que nos ampare, para que nos acolha e, principalmente, meus irmãos, para que possamos ter serenidade, ter paz de espírito, tranquilidade, para estarmos bem consigo e com o nosso próximo. Nos dias atuais, a saúde mental é um dos elementos mais importantes que nós podemos ter conosco. Porque a saúde mental também nos auxilia e nos ajuda para que possamos, com esse equilíbrio e essa harmonia, possamos acolher e ajudar outros irmãos que necessitam, encarnados e desencarnados, e também a nossa saúde física esteja em harmonia. Desta forma, nos ajudando a evitarmos outros tipos de doença além da que estamos combatendo. Que nós possamos receber o amparo e a assistência dos benfeitores para que o tema trazido na noite de hoje possa nos ser bastante útil, ser um instrumento de edificação, de clareza e de busca espiritual pela nossa reforma íntima. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz, muita luz. Oh, coisa boa, tantos irmãos queridos, que coisa maravilhosa. Então vamos dar início ao tema de hoje, né? Parece um tanto quanto antagônico, disciplina é liberdade. Mas é isso mesmo de que a gente quer falar. E aí para isso eu queria trazer esse pequeno trecho
dessa música do Legião Urbana Atentos, em que ele nos fala, né, o poeta nos fala, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. 3 frases nesta poesia musicada que representa algo muito interessante, e a primeira logo traz o nosso tema, que parecem temas, né, parecem palavras antagônicas. Você fala que disciplina é liberdade, normalmente a pessoa, quando quer ter liberdade, ela busca a indisciplina ou romper com todas as amarras, todas as fronteiras, todos os parâmetros e diretrizes. Como também, provavelmente, quando se diz que uma pessoa tem compaixão, dizem que ela pode ser uma pessoa frágil, uma pessoa fraca, mas na verdade, compaixão é ter fortaleza. E como nós precisamos disso nos dias atuais. Compaixão pela vida do próximo, ter paciência. E ter bondade é ter coragem. Não temer, não ter medo de assumir e querer ser uma pessoa generosa, bondosa, ter compaixão. E mais, acima de tudo, disciplina. Né? Como isso é importante. Mas provavelmente o que nos leva, e aí está um pouco pequeno, porque normalmente a gente projeta isso numa tela maior, mas fica tranquilo que aqui não é exame de vista. Eu vou ler para você o que está aí escrito. Normalmente, né, eu fui ao Google para pegar o conceito da palavra disciplina, e olha que interessante. Nos fala que disciplina é um substantivo feminino e significa obediência às regras, aos superiores e regulamentos. Lá embaixo vem falando disciplina militar. E um segundo conceito fala em ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento, por exemplo, de uma organização. E aqui embaixo, trazendo um exemplo, ele fala, é essencial a disciplina dentro de um hospital. E nos dias atuais de pandemia, mais ainda. Então é interessante porque muitas vezes nós nos atemos à palavra disciplina ao primeiro conceito, obediência às regras, aos superiores e regulamentos. Provavelmente porque trazemos isso de nosso berço, de nossa casa. A disciplina imposta muitas vezes, podendo ser até ditatorial, por parte de nossos pais ou de um deles, né, o pai ou a mãe, de uma forma tão rígida, tão ríspida, que fez com que eu possa, na maturidade, na adolescência e na maturidade, eu ter uma repulsa e uma rejeição pela palavra disciplina. Eu seja uma pessoa eminentemente indisciplinada. Mas nós aqui, para o nosso propósito, nós queremos trabalhar com o segundo conceito. O conceito que fala que disciplina significa ordem. Disciplina significa um regulamento. A nossa casa mesmo, o JEP, tem o seu regimento interno. E algumas pessoas dizem, mas o JEP é muito cheio de regras, parece um quartel. Porque muitas vezes eu sou indisciplinado. A disciplina significa também uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização. Por isso que o JEP tem um regimento interno, o JEP tem um estatuto. E eu quero ficar em cima desse conceito. Por quê? Porque disciplina, meus irmãos, é extremamente importante. Eu espero que você, na noite de hoje, traga para si a relevância e a necessidade da disciplina. Quer ver uma coisa, só para se lembrar? Quando o nosso querido Chico Xavier começou a ter a companhia de Emmanuel, uma coisa que ele disse para o Chico: Chico, você vai precisar de 3 coisas. 3 elementos são necessários e essenciais para que nós possamos trabalhar, para que você possa ser um ótimo instrumento. E o Chico ficou morto de feliz e pediu: qual é o primeiro? Qual é a primeira instrução? E ele disse: disciplina. Tá certo, meu irmão. Qual é o segundo, Emmanuel? Disciplina. É mesmo. E qual é o terceiro? Disciplina.
Nossa querida Joana de Ângeles também fala a mesma coisa para Divaldo. A necessidade da disciplina, a importância. E aí, o que é legal, que eu quero trazer para que fique mais leve, para que fique mais agradável, mais palatável, é que nós concebamos a disciplina como um regulamento, como uma conduta. É muito legal quando no Livro dos Espíritos, a pergunta 625, que está em forma de um mural, lá no JEP da Piedade, lá no salão de cima, feito pelo nosso querido irmão N. Vasconcelos, né? Quando ele traz lá a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o nosso modelo e guia para nós que estamos aqui na Terra? E os Espíritos, com 5 letrinhas, falam Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso guia. Ou seja, Ele nos trouxe, quando passou aqui pela Terra, Ele nos trouxe um modelo de disciplina, de como se pautar a sua vida, das coisas que Ele fez no dia a dia, junto com os irmãos, procurando dar o amor. E quando a gente fala então dessa disciplina, eu quero trazer aqui uma mensagem trazida por Kardec no opúsculo O Espiritismo em sua mais simples expressão. Olha que interessante quando ele fala assim: Deus estabeleceu leis e estas são sempre boas, porque Ele, o Pai, Ele, Deus, é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Então, os espíritos nem sempre as observam, essas leis, sendo o mal, ou sendo as consequências, né, o resultado da sua desobediência. Esta frase de Allan Kardec está no opúsculo O Espiritismo em sua mais simples expressão. Então, quando eu estava preparando esse tema, que me foi pedido uma vez por uma casa espírita, eu achei tão interessante, porque eu compreendi que disciplina ela é liberdade, porque quando eu me disciplino a seguir essas leis de Deus, e essas leis são sempre boas, porque o Pai é bom, se eu me disciplino a segui-las, eu tenho como resultado uma vida feliz. Eu não vou colher, ou seja, eu não vou plantar pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras ou pelos meus pensamentos, sementes ruins, sementes desagradáveis que poderão ser na colheita prejudiciais a mim ou a outras pessoas. Por isso, quando eu digo disciplina é liberdade, porque eu não vou ficar preso a vicissitudes do presente ou vicissitudes futuras, ou até preso a vicissitudes do passado, de uma existência ou existências anteriores. Compreende isso? Na verdade, quando eu me indisciplino perante essas leis de Deus, a minha colheita serão frutos amargos, ruins, estragados, que poderão inclusive me prejudicar ou prejudicar a outras pessoas, por conta da minha indisciplina às leis divinas. Então, nós estamos querendo trazer o conceito de disciplina a uma conduta adequada conforme as leis que Deus estabeleceu. Como isso é útil, como isso é bom, como isso é necessário, para que a minha colheita não seja desagradável. Compreendem isso? Por isso que disciplina é liberdade, porque eu não fico preso a grilhões, preso às prisões, a maus hábitos, a má virtudes, sejam elas do passado que possam trazer consequências para a vida presente, ou coisas que eu faço hoje que podem me prejudicar no presente ou até vir a me prejudicar em vidas futuras. Porque dependendo do que eu faça, do que eu fale ou do que eu penso, e isso Jesus nos fala disso, eu poderei ter consequências que poderão se arrastar até por mais de uma reencarnação, por eu não conseguir reparar, por eu não conseguir expiar,
corrigir, consertar. Então, olha que Kardec eu destaquei até em letras maiores. Aquele que as observasse, ou seja, observasse as leis que Deus nos trouxe, e Jesus veio falar dessa lei, que é a lei de amor, que as observasse fielmente, seria perfeitamente feliz. Quer ser feliz? Busque seguir essas leis. Quer ser feliz? Quer ter liberdade? Seja disciplinado. É fácil? Não. Mas se eu tiver a consciência, mais facilmente eu me conduzirei. E é tão legal que a doutrina espírita, e aí a casa, o grupo espírita Paulo Estevam, essa casa que nós frequentamos há tanto tempo, eu não gosto nem de dizer o tempo, né? E já até perdi a conta. Essa casa é tão boa porque é uma universidade do espírito. A doutrina é uma universidade, é uma escola da vida espiritual. Tanto é que Kardec fala que a essência, o fim, a finalidade, o propósito da doutrina espírita é nos tornarmos melhores. Olha que coisa boa, gente. Olha que coisa maravilhosa. A essência, o fim essencial do espiritismo é tornar melhores os homens. Fantástico. E por isso que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Disciplina é liberdade. Você está se libertando para a vida espiritual, não precisando estar preso aos grilhões do passado. Olha que legal que o nosso querido Emmanuel, na introdução do livro Ação e Reação, diz: o espiritismo é o disciplinador de nossa liberdade para uma vida social dignificante na Terra e no campo do espírito uma vida individual harmoniosa. Olha que interessante, ou seja, o ensinamento da doutrina espírita nos permite trazer um conhecimento que precisa entrar em prática e por meio dessa prática ele me liberta. Me liberta de mim mesmo. Porque eu sou o semeador. As sementes sou eu quem lanço. E o primeiro a colher esses frutos sou eu mesmo. E isso permite uma vida social com dignidade na Terra. Ou em qualquer lugar que eu habitar. E no campo do espírito, ou seja, da minha essência, do meu ser, me permite uma vida individual harmoniosa. Como eu disse aqui no início, hoje, gente, a saúde mental está sendo uma das coisas mais valorosas. Porque não é fácil. A nossa mente fica às vezes dispersa. Né? Os hindus gostam de chamar que a meditação ajuda a adestrar ou aprender ou educar o macaco. Porque nós somos inquietos. O tempo todo estamos pensando em algo. E a meditação ajuda a gente a concentrar. A gente trabalha muito isso para os grupos mediúnicos. Então eu preciso da harmonia, do equilíbrio interior para ter uma vida individual harmoniosa. E a doutrina nos traz essas leis de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa abençoada que está em nossas mãos. Que Kardec e os espíritos nos presentearam. Não desmistifique e tire da sua cabeça que disciplina é ruim. Que, não, Aníbal, às vezes eu pego assim, Aníbal, quer saber de uma coisa? Eu já falei até com o homem lá de cima. Eu já disse a ele, nesta vida não tem mais jeito. Eu sou indisciplinado mesmo e vou deixar para a próxima. Aí eu lanço a pergunta para a pessoa e vou lançar para você, porque pode ser que você tenha se identificado com isso. Você que está assistindo agora, aqui no Instagram, ou futuramente, porque esse vídeo vai ficar gravado no IGTV do JEP, no Instagram, jep.oficial, como também nosso querido amigo Hamilton, né? O jovem Hamilton, vai colocar depois no YouTube, lá no JEP TV. Então, provavelmente, aí eu vou dizer para você, ou como eu já disse para outras pessoas, e quantas vezes você já conversou com ele e empurrou com a barriga, botou embaixo do tapete, procrastinou essa decisão de buscar se disciplinar? Eu até entendo que disciplina não é para castrar. Disciplina não é para nos prender. Porque o que Jesus tem para nós, segundo as leis de Deus, é liberdade. São leis
que vão nos ajudar, o espírito, a não carregar um fardo pesado, a trabalhar o amor por si, o amor ao próximo, primeiramente o amor a Deus, trabalhar o perdão, a compaixão, tantos elementos necessários que nos adoecem quando eu não os cumpro. Tantas coisas que nos prejudicam e que faz com que a gente tenha inimigos. Pessoas que não gostam da gente e que depois, querendo se vingar por não perdoar, vão vir a nos obsidiar. Já pensou nisso? O quanto a disciplina é boa, nos traz liberdade. Você pode até me dizer assim, mas Aníbal, mesmo as pessoas boas, até Jesus foi perseguido, caluniado, Kardec também foi, mas faça a sua parte. Porque se a gente fizer a nossa parte, não tem melhor juiz na consciência que vá nos defender do que nós mesmos e outras pessoas a quem possamos ter feito bem. Então, pense mais sobre isso, sobre disciplina. Não disciplina como um trilho que eu não posso desviar, até porque os Espíritos nos ensinam a necessidade da flexibilidade, a necessidade do bom senso, a necessidade do equilíbrio. Pense mais sobre isso. Refaça os seus conceitos sobre disciplina e sobre indisciplina, mas sobre a ótica das leis de Deus, como nos falou Kardec. Pense mais sobre isso. Olha que interessante, esse é um trecho dos que eu mais gosto, contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele me leva a muitas reflexões. Essas frases que eu vou trazer aqui, elas estão no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há muitas moradas na casa do meu Pai. E nessa frase que vai seguir, aí eu vou aos poucos, os Espíritos vão falar da nossa condição de espíritos ainda imperfeitos que somos, como moradores de um mundo de provas e expiações. Então eles falam assim, num mundo de provas e expiações, é preciso o mal para sentir o bem. É preciso da noite para admirar a luz. E por último, é preciso da doença para apreciar a saúde. Olha que interessante este trecho contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Jesus veio falar da lei de amor. Eu posso aprender pelo amor. Mas devido ainda à minha imperfeição, à minha condição espiritual, muitas vezes eu só aprendo pela falta, eu só aprendo pela dor, eu só aprendo pelo oposto. Por exemplo, quantas vezes eu despertei depois de uma doença séria ou quase ter partido? E aí eu mudei a minha forma de encarar a vida e de viver e de contemplar a vida e as mínimas coisas. Quantas vezes a gente às vezes perde um ente querido e lamenta depois não ter ficado mais tempo com ele, não ter conversado mais, quando ele não está mais fisicamente conosco, de não ter pedido perdão, pedido desculpa por uma besteira, depois ver que foi besteira. Mas sabemos, como espíritos que somos, que eles estão próximos e que podemos pedir perdão. Mas realmente é muito gostoso você conviver materialmente. Quantas vezes um relacionamento afetivo se rompe por descuido de um dos cônjuges, pelo um distanciamento, e depois é que eu vou compreender quando aquela pessoa me pede para não estarmos mais juntos, porque não tem mais nada a ver, aí eu vou compreender o quanto aquela pessoa era importante, o quanto era bom, o quanto ela está me fazendo falta. E, infelizmente, às vezes, nos julgamos donos daquela pessoa e dizemos assim, se não for comigo, não será com mais ninguém. É um absurdo. Mas, infelizmente, a gente se depara com circunstâncias da vida desta forma. Ou, às vezes, um filho que se perde nos meandros da vida, às vezes pela droga, né? Às vezes com álcool,
às vezes desonestamente, e nos arrependemos de não ter dado mais atenção, ter cuidado mais. Quantas vezes nos condenamos depois de, puxa vida, eu trabalhei tanto para dar o conforto para esse meu filho, e esse excesso de trabalho fez com que eu me distanciasse dele, e ele de mim. E aí veja onde ele foi parar. Então, que a gente possa refletir e pensar mais sobre estas frases contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Possamos, pense, reflita, e daqui em diante se permita aprender pelo amor. Se tiver que aprender pela dor, busque aprender pela dor do outro e ajudar o outro. É um convite. Lembre, disciplina é liberdade. Nos fala Kardec, nesse opúsculo, dizendo que muitas vezes o homem é o artífice, né? Ou seja, é o construtor, é o feitor de sua própria desgraça neste mundo. Remonte ele à fonte dos seus infortúnios e verá que estes, em sua maior parte, resultam da sua imprevidência. Vou trocar, da sua indisciplina, do seu orgulho, da sua avidez e, por conseguinte, das suas infrações às leis de Deus. Olha que interessante isso. Eu vou trazer um vídeo e aí vocês vão me ajudar dizendo se estão conseguindo ouvir bem, tá? Se está legal. Se tiver alto demais, me avisem para que eu possa baixar, tá? Vocês me ajudem. Vamos ver se vai dar legal. E aí é um vídeo dos Amigos da Luz chamado Prisões. E a pergunta que eu vou fazer, porque todos nós somos prisioneiros a algo. Qual é a sua prisão? Ouça bem, preste bem atenção. Prisões. Vejamos quais são as prisões que nos prendem ainda. O que é isso? Onde é que eu tô? Isso aqui é uma prisão? Por que me prenderam aqui? Eu sou inocente! Gente, eu não tô me lembrando de nada. Eu tava conversando com a Raquel e eu vim... Por que me prenderam? Eu não tenho direito a um advogado, não! Tenho o direito de permanecer calado. Dá pra parar de gritar? Cara, eu sou inocente. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava conversando com a minha esposa e de repente eu parei aqui. Eu não me lembro de nada, cara. Se você não lembra de nada, como é que você tá falando que é inocente? Deve ter esquecido. Você bebe? Não, eu não bebo, eu não fumo. Eu sou certinho. Eu sou certinho até demais. Caras certinhos também são presos, parceiro. Que parceiro? Olha aqui, meu irmão, não sou parceiro de bandido não, tá ok? Alguém, por favor, alguém me tira daqui, alguém me escuta. Você tá falando com quem, amigo? Sei lá com o que eu tô falando com quem me prendeu. Alguém aí, por favor. Ninguém te prendeu aqui, parceiro. Olha aqui, meu nome é João, cara. Você mesmo entrou aqui sozinho. Aliás, não tem outro jeito de entrar aqui nem de sair, parceiro. Você tá maluco? Quem é que se prende por vontade própria? Eu? Você? Tanta gente? Alguém, por favor, alguém me tira da mesma cela que esse maluco aqui, por favor. Que maluco é você, rapaz? Que fica aí gritando, falando sozinho. Que é isso? O que você tá fazendo com a foto da Raquel? Raquel? Parece mais a Juliana. Eu tava tentando adivinhar o nome. O que você tá fazendo com a foto da Raquel na mão? Fala logo. Ela caiu da sua mão quando você entrou na cela. Ela é o quê? Tua namorada? Esposa. Quer dizer, ela ontem me pediu o divórcio. Mas ela não vai se bem livre de mim, não vai. Tá entendendo? E pelo jeito, nem eu, né? Meu Deus. Será que eu fiz alguma coisa com a Raquel ontem à noite? Você gostava muito dela, né? Gostava? Eu amo a minha esposa, cara. Eu amo ela mais do que tudo. Mais do que tudo? Então pode puxar uma cadeira que tu vai ficar aqui por muito tempo. Não é, Pedro? Oi, só um minuto. Papai já fala com você, filha. Falta só mais um relatório. Papai depois leva você no cinema, tá bom? Ih, não esquenta a cabeça com o Pedro não, vive ocupado. Se quiser fazer amizade mesmo, é com esse outro cara aí, bem mais simpático. Ué, eu não tô ocupado, eu tô comendo. Toma beijo, pra ficar? Não, valeu. Tu quer, parceiro? Que parceiro, meu irmão? Já disse que eu não sou parceiro de bandido. Meu nome é João. Precisa. João. Tá vendo? João. Sabe ler? Só mais um gole. Aqui ninguém é bandido, rapaz. Aqui ninguém nunca matou, nunca roubou, coisa parecida.
Aqui só tem pessoas do bem, honestas, tentando viver nossas vidas. Mentira, cara, mentira! Você tava ameaçando a Raquel, não é? Ô, dá pra fazer silêncio aí? Eu tô trabalhando. Fala! Liberdade é mais do que andar solto por aí, parceiro. Que isso, Aqui todo mundo também é certinho, João. Você bebe, mas é como eu disse, os certinhos um dia também podem acabar presos. É só perder a chave. João, eu amo ela mais do que tudo. Mas ela não vai se beneficiar de mim, não vai! Ai, meu Deus, tô muito gorda. Você adora que mamãe pediu. Ah, meu Deus, 1% de bateria. Acho que se eu passar lá em 3 vezes dá, hein? Só mais um gole, vai ser só mais um gole. Pois é, meus irmãos, né? Olha que interessante. Todos nós somos prisioneiros a algo. Em João, capítulo 8, versículo 32, fala: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é essa? A lei de Deus. É por isso que a gente está falando disciplina, porque todos nós temos prisões. Não sei se todos conseguiram ouvir no final algumas vozes ao fundo falando de algumas prisões que nós temos. Aí ele trouxe o feminicídio, né? Que ele pode ter causado a ela quando ela pediu a separação. E aí ele foi preso, talvez tirou a vida depois que tirou a dela. E aí a prisão dele é uma prisão espiritual, moral. Tivemos um workaholic, uma pessoa presa ao excesso de trabalho, o outro à gula. Ali trouxe também a pedofilia, ao sexo, a bebida, a compras compulsivas. Ah, só três parcelas dá para eu comprar. Então, que a gente possa se perceber e possa compreender a essência de que disciplina é liberdade. Se conhecermos realmente a verdade da mensagem trazida por Deus, por tantos profetas, por tantos ensinadores, e Jesus foi um deles, a doutrina é outra, que buscou a essência de Jesus e verticalizou, essa verdade nos libertará, desde que a gente a discipline, né? E aí nos fala Kardec, nos lembrando sobre as reencarnações. Ele nos fala assim: quando uma existência foi mal empregada, ela fica sem proveito para o espírito, que tem de que recomeçá-la em condições mais ou menos penosas, em razão da sua negligência ou da sua indisciplina e má vontade. É assim que na vida podemos ser constrangidos a fazer no dia seguinte o que não fizemos na véspera. E esse dia seguinte, né? Ou essa véspera pode ser a reencarnação anterior. E o dia seguinte pode ser a reencarnação atual, ou daqui a 2, ou daqui a 3, ou até por 3 ou 4 ou 5 seguintes, dependendo do mau proveito ou do mau emprego que a gente tenha feito de nossa existência. Nos continua Kardec falando que as suas aflições são a consequência de suas faltas. Então posso dizer assim: as minhas aflições são a consequência de minhas faltas. Isto é, das minhas infrações às leis de Deus. De sorte que constitui ao mesmo tempo uma expiação do passado e uma prova para o futuro. Ou seja, ao mesmo tempo eu vou provar que eu superei e estou expiando algo que eu fiz no passado. Então é assim que, se eu fui orgulhoso, eu poderei vir a ter uma existência de humilhação. Se eu fui um tirano, eu posso ter uma existência de servidão. Se eu fui um mau rico, eu empreguei mal o dinheiro, eu posso vir numa vida de miséria, né? Por quê? Porque a colheita é inevitável. Ela é inevitável, isso é a lei de causa e efeito. O tempo todo eu estou semeando o meu campo, o campo da minha vida espiritual. O tempo todo. Legal, Serginho aqui nos lembra, tormentos voluntários. Nós criamos, somos os autores. E muitas vezes somos os autores e os atores principais, porque somos muitas vezes os primeiros a sofrerem, né? Temos outros atores coadjuvantes. Olha que interessante isso.
Então, que a gente compreenda, e compreenda também que o primeiro a acolher sou eu, porque isso fica indelevelmente impregnado no meu espírito, na minha necessidade de provação e de reparação, perante a minha vida ou de terceiros. Olha que interessante ainda o nosso querido Kardec nesse opúsculo, né? Eu gosto muito dele porque ele tem a essência da doutrina. Claro que não só desse livro, né? Não só desse opúsculo, de toda a obra. Então, ele fala assim, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência. São para a alma ervas daninhas, ervas venenosas, da quais é preciso todos os dias arrancar alguns brotos e que tem por antídoto a caridade e a humildade. Olha que interessante, gente, esse trecho que Kardec nos fala dessas ervas daninhas que nós precisamos arrancar, e tem que ser todo dia a nossa reforma íntima. Nós precisamos nos trabalhar. E o Evangelho nos ajuda, a obra de Kardec nos ajuda, obras complementares nos ajudam, mostrando a existência de outros irmãos. Temos que arrancar todos os dias esses brotos para que eles não incorporem, não criem corpo, não fique grosso demais, não engrosse o pescoço. E o antídoto, a caridade. A caridade é o amor em ação. A caridade, eu sempre digo, é terapia ocupacional. E nos dias atuais de pandemia, mais ainda. Nós precisamos ocupar nossa mente. Nós precisamos ocupar as nossas mãos, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Todos os nossos sentidos precisam dessa ocupação da caridade, seja ela material, seja ela moral, principalmente. Tem muita gente precisando ser ouvida, ser escutada, tanto encarnado como desencarnados. Tem muita gente precisando da ajuda material. Então, a caridade nos ajuda e a humildade faz com que a gente se doe, se entregue. Tire o olhar de si. Olhe para fora, olhe para as pessoas, olhe para o seu entorno, olhe para a sua realidade. E se a sua realidade está difícil, também faz com a humildade que eu possa pedir ajuda. Porque quem não é humilde não consegue pedir ajuda, porque ainda tem muito orgulho. Então, ela não quer se humilhar, não quer se rebaixar, não quer se mostrar fraca, né? A Ana fala, diz que é verdade, o Eduardo Jorge, o Dudu, nos lembra, o orgulho também é uma causa de desequilíbrios. Com certeza, são as ervas daninhas para a alma, como nos fala Kardec nesse opúsculo. Agora eu quero trazer nosso querido de novo, Emmanuel, na introdução do livro Ação e Reação. Olha que bonito e profundo esta frase dele, porque ele faz um encadeamento do ontem, o hoje com o depois. Por isso que eu destaquei aí as palavras hoje, ontem e amanhã. Presente, passado e futuro. Tudo interligado. Por isso, disciplina é liberdade. As nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem, para a construção da manhã sobre as bases redentoras do Cristo. Olha que legal. Porque muitas vezes, se hoje eu estou sofrendo, pode ser coisa que eu fiz hoje, mas há algum tempo atrás, ou no passado, na existência anterior. Mas o que eu estou fazendo hoje vai construir um novo caminho para amanhã. Então, que esse novo caminho seja em bases redentoras no amor, em Cristo, em Jesus, ou na crença que você tiver, mas que lhe leve, lhe conecte, religare, que lhe ligue a Deus. E aí é interessante que o nosso querido irmão Erasto, Espírito Erasto, falou de uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, nos chamando a atenção, nos alertando. Ele chama a atenção, por isso que eu coloquei em vermelho, em negrito e em letras maiúsculas. Olha o alerta que ele nos faz, a nós espíritas, mas não só espíritas. É porque ele está falando numa obra espírita.
Então ele diz assim, atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Então, mesmo eu tendo estes ensinamentos libertadores, reveladores, eu poderei falhar. Kardec, inclusive, faz essa pergunta na codificação. Se ele poderia falhar. E os espíritos dizem que sim. E o que é que era preciso? Disciplina, atenção, cuidado, honradez, virtudes, ensinamentos trazidos por vários emissários de Deus. Inclusive, por aqueles que foram responsáveis por trazer tantas mensagens e assinarem tantas mensagens na codificação espírita. Kardec, inclusive, os espíritos dizem, se ele falhar, virá outro e dará prosseguimento à obra dele. Não tem problema. E ele disse, depois de 10 anos, ele revelou uma carta que ele tinha recebido. O quanto ia ser difícil e penoso a sua jornada. Iria lhe faltar saúde, iria lhe faltar tempo, ele seria caluniado, os amigos iriam lhe trair, seriam os mais próximos. E ele diz, tudo o que o Espírito de verdade revelou há 10 anos aconteceu. Da forma como ele descreveu. Então, não é por isso, porque nós estamos bebendo desta fonte, que eu não possa me afastar. Eu posso me afastar. Ou posso até estar bebendo dessa fonte, estar seguindo, trabalhando, mas não estar vivenciando os ensinamentos que os Espíritos nos trazem. E aí é legal que o Erasto nos alerta, nos chama a atenção, e Kardec faz essa pergunta. Então, Erasto, quais são os sinais pelos quais reconheceremos aquela pessoa que se acha no bom caminho? Kardec pergunta, né? Como é que eu posso saber, então, se eu estou no caminho adequado que Deus espera de nós? O caminho que esse modelo e esse guia que foi Jesus nos deixou, né? E aí, Erasto responde assim, olha que bonito, olha a profundidade, simplicidade e a beleza. Serão reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Serão reconhecidos pelo número de aflitos a que levem consolo. Serão reconhecidos pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, os que seguem a sua lei. Olha a beleza disso, meus irmãos. Olha a beleza, a profundidade, a essência e, ao mesmo tempo, simplicidade. Eu sou pelo que eu faço. E fazendo por desprendimento. Eu não preciso esperar agradecimento de ninguém, nem reconhecimento. É lamentável quando, em algum momento da vida, que a gente esteja, por algum acaso, fazendo algum trabalho voluntariado, né, fazendo caridade, e a pessoa a quem a gente fez algo, seja de ordem material ou moral, nos agride verbalmente ou fisicamente, ou faz cara feia, ou vira as costas, ou diz palavras inadequadas, e a gente diz, meu Deus, pense num mal agradecido. Meu amigo, eu devia não ter feito nada. Faça por querer fazer. Muitas vezes o outro só pode dar o que recebeu ou o que tem. Se ele não recebeu amor, ele não pode dar amor. Se ele está recebendo agora, o tempo irá cativá-lo. Muitas vezes é uma semente que há pouco tempo está sendo lançada, que ainda não teve tempo de germinar, ainda não teve tempo de florescer. Mas se você mantiver um convívio com aquela pessoa, que naqueles primeiros instantes, naqueles primeiros contatos, foi rabugenta, foi desagradável, porque era o jeito dele, né? A Anne lembra aqui, paciência. Você verá mudanças, porque a gente é responsável por quem a gente cativa. Você verá mudanças. Às vezes as mudanças não são
abruptas ou abruptas. Vêm com o tempo. Até a gente se modifica. Então tenha paciência, como nos lembrou aqui a Anne. Tenha calma. Continue. Persevere. Nos fala ainda agora o espírito de Constantino lá, né? Ele fala assim, e eu acho bonito quando ele diz assim, olha que gostoso de ouvir. Abra os ouvidos, abra também seu coração e ouça essas palavras carinhosas de Constantino, quando ele diz assim, bons espíritas. Olha que coisa gostosa você ser chamado de bom espírita. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, nada mais é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Sim, Aldenise, o amor cura. Bons espíritas, escutai docemente com teu coração e com a tua mente esta frase. Porque muitas vezes somos chamados e queremos deixar para a próxima existência porque estamos achando que o fardo é pesado, que eu tenho que me disciplinar e eu sou indisciplinado. Repense esse conceito, se trabalhe, se permita, né? Que tal? É um convite. O amor cura, liberta e auxilia, lembra a Catiúcia? Exatamente. O amor tudo resolve. Que possamos amar mais. E permitir também sermos amados. Porque às vezes a gente se fecha, não se abre e não permite que o outro nos dê amor. Nos permitamos. Todos somos merecedores. Jesus nos mostrou isso. A crença no Espiritismo, essa crença, ela só é proveitosa àquele de quem se pode dizer que ele vale mais hoje do que ontem. Se eu perceber que hoje eu estou melhor do que ontem, está valendo a pena. Eu estou fazendo a minha reforma íntima. A Rosália nos lembra aqui, precisou ficar com doente, exclusão do Covid, para perceber quanto esse vírus nos causa depressão, abandono, e assim se apercebeu quanto precisamos dos outros. Daqueles que menos esperamos é que sai muitas coisas. A Rosângela fala aqui, estou amando essa live, conteúdo explicado de forma bem clara e fácil de entender. A Anne nos fala, estudando e com muita disciplina estou praticando para ser uma boa espírita. Ontem eu vi uma mensagem que eu achei interessante, a pessoa escreveu assim, olha que interessante, muitas vezes eu estou inconformado, detestando, reclamando desse distanciamento social de ter que ficar confinado em casa. Gente, se a minha casa for um local agradável, se as pessoas que estiverem lá são as que eu devo mais amar, e a reencarnação normalmente é para isso, deveria ser o melhor lugar para eu estar com as pessoas que eu mais amo, ou que eu preciso mais amar. Que a gente possa fazer desse convívio mais fácil. Na verdade, confinamento é aquele que está no hospital, às vezes numa UTI, sem receber visita. Lamentavelmente, se tiver que ficar entubado, ainda é pior. Às vezes pronado. Né? Esse sim é um confinamento. E aí eu vou reclamar, eu não posso sair, eu não posso me divertir, eu não posso curtir. E aqueles que desencarnaram? Eu não posso falar precocemente, porque tudo tem seu tempo. Mas eles não vão poder curtir. Ou até se curaram, alguns ficaram com sequelas. Eu tenho parentes meu, irmã, que está sofrendo na parte respiratória. Né? Teve alta, mas está sofrendo. Né? Então, que a gente possa repensar alguns valores, alguns conceitos, alguns princípios.
Tenhamos a paciência, tenhamos a calma. É um momento de trabalharmos com meditação, com yoga, com exercícios físicos, ocupação da mente, conversar, sei lá, assistir vídeos, que a gente possa ajudar-se, né? A Catiúcia lembra assim: eu agradeço, pois assim estou tendo a possibilidade de aprender e me melhorar como pessoa. É uma grande oportunidade que estamos tendo. A Hitler, eu lamento, né, nos fala aqui, a Tassiana, que o pai dela está na UTI entubado. E é muito lamentável a gente, às vezes, né, ficar tanto tempo distante. Alguns têm cura, maravilhoso, e outros que partem. E a gente não pode nem se despedir, né? Então, vamos lá. Vamos continuando o tempo que ainda nos resta. Então, os espíritos, Kardec nos lembra, e eu estou finalizando, que o verdadeiro espírita não é o que crê na manifestação. Não é, mas sim aquele que aproveita o ensino dado pelos espíritos. É para isso que eles vieram, e esses ensinamentos são para nos tornar melhores, porque esse é o fim primordial, a essência da doutrina espírita. De nada adianta acreditar se a crença não me levar a dar um passo à frente no caminho do progresso e não me tornar melhor para com o meu próximo. Por isso que Kardec disse: reconhece-se realmente o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas inclinações infelizes. Olha como foi bem utilizada uma palavra pesada, uma palavra forte, domar. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas muitas vezes esses exercícios de meditação nos ajudam a educar a mente, a trabalhar a concentração, o equilíbrio. Nos ajuda muito. E aí, como é gostoso. Nosso querido, a nossa irmã, o espírito Hermance Defoe, fala qual é o objetivo de uma casa espírita. Ela nos diz, por meio da psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, nos fala assim: a tarefa dos centros espíritas, qual é a tarefa dos centros espíritas? Oferecer condições para que o homem extraia de si mesmo o seu valor divino na obra da criação. Olha que coisa maravilhosa. E isso o JEP, como outras casas espíritas, outros locais religiosos, têm buscado trabalhar isso. Oferecer condições para que nós possamos extrair de si o valor divino na obra da criação, porque também somos frutos e somos instrumentos do Criador. Somos para nós e somos para o próximo. E a casa espírita tem esse papel fundamental. É uma universidade da vida, é uma escola para a vida. Uma escola para a vida do espírito que nos ajuda nesta existência material e em todas as existências que porventura possamos beber nesta fonte. Como isso é necessário, como isso é bom. Meus irmãos, aqui me despeço. Deixo aqui para vocês o endereço do blog Entre Nós, onde eu deixo lá alguns vídeos de palestras que foram realizadas, que foram feitas, né? Artigos escritos por mim ou por outras pessoas que eu acho interessante para o convívio. O Instagram, o Facebook e o YouTube é o Aníbal Albuquerque, onde eu busco deixar mensagens também que possam edificar nossa alma. Eu busco trabalhar diariamente com essas coisas. Eu estou um pouco ausente, um pouco distante, fazendo trabalhos de internalização, né, de verticalização da alma e trabalhando muito. Tá? Então, que nós possamos, né, esse é o convite que eu falo desde o início, possamos repensar e reescrever. Disciplina é liberdade. Possamos entender isso. Com isso, nós teremos uma vida mais florida, uma vida mais leve, uma vida mais em harmonia íntima, e essa harmonia interior, ela vai para o exterior. Porque só assim é que podemos estar em paz consigo, com o próximo e com a vida. Meus irmãos, muita paz, muita luz. Eu vou fazer a prece final, depois eu vou deixar gravado, tá, esse material. Deixo aí a lembrança destas frases para que possamos pensar e refletir.
tá? Aqueles que desejarem fechar os olhos, possamos agradecer ao Pai, agradecer aos bons amigos espirituais aqui presentes, aproveitar também esse momento de paz, que você fique receptivo para esse passe coletivo à distância, cujos benfeitores espirituais vão irradiar e vão derramar sobre cada um de vocês, aonde estejam em seus lares. Mestre Jesus, rogamos a Ti e agradecemos pela oportunidade do trabalho desta noite, em substituição ao nosso querido irmão Edeberg, que perdeu um ente querido muito próximo e que ficou impossibilitado de estar aqui conosco. Que ele também receba o conforto espiritual, ele e sua família, recebam as bênçãos divinas. E que as luzes que são derramadas agora do alto, este passe, estas bênçãos que são derramadas do alto, sobre cada um desses irmãos, nos lugares em que cada um se encontra, traga o alimento, sacie a sede, como Jesus falou para aquela mulher samaritana no poço. Sacie a fome, sacie a sua sede, sacie o seu medo e o seu receio do porvir, do futuro. Alimentando-se dos teus ensinamentos, a vida presente se torna preenchida, a fé raciocinada nos dá uma segurança, uma firmeza que permite que possamos enfrentar as adversidades da vida com coragem, com ímpeto e, quando necessário, buscar a ajuda dos amigos espirituais desencarnados, mas também nunca nos esquecendo daqueles que estão ao nosso redor, que tanto nos amam, que busquemos esse auxílio, esse amparo e essa ajuda, e que ela nunca nos falte. Muito obrigado, Senhor. Que a paz se faça presente no lar de cada um dos que nos assistem neste momento. Muito obrigado. Que assim seja. Muita luz, meus irmãos. Muita luz.